O programa Zona Esportiva tem o apoio cultural de Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultaneamente pelo YouTube. No final da tarde a gente posta no Facebook, no Instagram, e ali você pode então rever o assunto que foi tratado durante o dia e também programas anteriores, se quiser dar uma olhadinha os assuntos tratados, rever algum assunto que foi aqui colocado, você pode então tranquilamente acessando o Facebook fazer esse retorno. O nosso agradecimento aos nossos apoiadores culturais, Ótica Santos, visivelmente o melhor, da Astrogildo, número 31, óculos de grau, óculos solar, relógios, cuias e bombas de ouro e prata, tudo em 10 vezes no cartão. E também a Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais a sua segunda casa. Nosso convidado de hoje, uma pessoa por demais conhecida de todos nós no esporte, mesmo quando hoje ele está aposentado, mas quando ele estava na ativa, né, na Brigada Militar, ele sempre esteve apoiando o esporte e hoje ele está trabalhando no esporte, né? Coronel Vorney, satisfação recebê-lo aqui. Satisfação, o Coronel Vorney Mendonça, ele que hoje é diretor de esportes, né? É vice ou diretor? Diretor. Diretor de esportes, Clube Recreativo Dores, futebol de campo, futebol 7, passa tudo por ele ali, né? Passa pelas mãos. Coronel, satisfação recebê-lo. A gente o convidou aqui pelo retrospecto esportivo que o senhor tem, o senhor pratica esporte. Senhor, não, vou te chamar de tu, tá? Já que claro, todo o programa você vai chamar de você. Já que você pratica o esporte há bastante tempo, praticou muito esporte e hoje está comandando o esporte, né? Tudo bem? Satisfação recebê-lo aqui. Uma satisfação, Tess. Muito obrigado por essa oportunidade, né? É sempre bom rever os amigos e através aqui desse teu canal a gente poder também conversar, né, com os nossos amigos, os nossos conhecidos. Tem gente que está longe hoje que vai te rever. Está longe, né, que vai rever, justamente. E certamente a gente tem esse compromisso agora. Nós estamos a convite do presidente Kleber Roviaro, do Clube Dores, né? Desde 2018, quando ele assumiu a presidência, iniciamos na coordenação do futebol de campo. E hoje nós estamos à frente do departamento de futebol, né, que abrange o futebol de campo de veteranos, o futebol 7 e o futsal. Aliás, quem tem o convívio diário lá do Clube 2 sabe o quão forte é o futebol 7 lá dentro também, né? Junto com o futebol de campo. Sim, né? muitos... É diário, os associados usam as quadras. Sim, muitos grupos, né, que participam. Ano passado nós estávamos com em torno de 19, 20 grupos cadastrados, né? Fora aqueles que vão na informalidade. No dia a dia, que vão lá, botam o nome no quadro. Né? Justamente, mas grupos cadastrados, então... É muito forte o futebol 7 dentro do clube e o clube até está priorizando, né? Agora o clube está com obras, né? Fazendo quadras sintéticas, tem a previsão de já o projeto com 2 quadras cobertas também de futebol society. Então cada vez mais fortalecendo o futebol 7 dentro do Clube Dores. Perfeito. E também o futebol de campo, né? Que tem as competições, que né? tem as competições aí da cidade, já é uma tradição, né? Já é uma tradição, né? Já de longa data. Perfeito, mas eu gostaria primeiro que, antes de tudo, conhecer, eu já tenho uma ideia, né, do desportista, mas o telespectador que não conhece ainda, o desportista Vorney. Você começou desde a época de escola, né, Vorney? Você era goleiro, Vorney? Desde a época de escola, fui goleiro. Nossa, então, infelizmente... Pois é, segundo o Cleric Iones, dizia que eu era piruzeiro, mas... Era piruzeiro. Eu fui goleiro de handball, né? Por 8 anos na escola Coronel Pilar. Eu sei que é pior esse salão. Uma função ingrata, tu não toma menos que 20 gols numa partida, né? É só paulado, paulado. Eu não sei quem é pior, se era futsal ou... Mas, não, eu fui goleiro de futebol de salão da bola pesada. Né? Pois também, né? Mas eu fui no handball ali no Coronel Pilar com o professor Gilberto Carvalho, né? Ele montou uma equipe, nós ficamos de 72 a 80, Sim. A mesma equipe. Então, iniciamos, a gente nem sabia direito o que era o handball, e foi uma equipe que cresceu muito aqui em Santa Maria, né? E até a nível estadual.
E tive essa oportunidade, então, já de iniciar na escola, no handball, depois no voleibol também, ali no Coronel Pilar, né? E então sempre vinculado ao esporte. Depois na própria brigada, que eu entrei com 17 anos, né? Já na academia tu já era obrigado a ter uma condição física, né? A prática do esporte era fundamental. E aí tu participa de tudo, rústica, atletismo, hipismo, voleibol, futebol, né? E então isso sempre foi uma prática minha desde criança praticamente, né? E depois eu tive a minha felicidade também, casei com a minha esposa, é professora de educação física, né? Educadora física. E então a gente sempre viveu muito isso, inclusive com os filhos, né? Claro. Com a prática de esportes também por parte dos filhos, né? Então a brigada também me propiciou muito, né? Nos meus 35 anos que eu fiquei na brigada, eu fiz de tudo um pouco na parte de esportes, né? Principalmente ali nos anos 90, 85, 90, que a nível de cidade aqui tinha muita competição com o exército, com aeronáutica, forças armadas, né? Competições de vôlei, de futebol de campo, a própria brigada a nível regional, competições, né? Dentro da instituição. Então, de futebol 7, de hipismo, eu participei um bom período no hipismo também. Mas o futebol não adianta, né? O futebol é futebol. É a paixão, né? Eu me lembro, inclusive, a brigada, uma época eu era presidente da Liga de Futebol de Salão e a brigada tinha uma equipe, o Atalanta, Nós tivemos a equipe que até se originou dentro na época. Boa equipe. Era uma boa equipe. Era uma equipe que era no antigo pelotão de choque nosso. Nós tínhamos uma turma. Eu me lembro pelotão... que era Atalanta. Fizemos uma equipe, ela na verdade ela ficou um ano. Por quê? Porque nós tínhamos jogadores ali da nossa equipe que se destacaram, né? E acabaram sendo capitaneados para outras equipes. Sim. E aí no segundo ano... Acabou puxando. Acontece isso, né? O pessoal se destaca, os atletas se destacam e acabam levando. Justamente. E aí acabam levando embora. Mas dentro dessa fase toda, assim, tu acabou de dizer, né? Que acabou o futebol te puxando. Sim, acabou o futebol porque não adianta, é a paixão, né? A paixão nacional, né? Sim. E, na verdade, bom, aí o que acontece? Aí eu jogava muito futebol no quartel e eu acabei sendo convidado na época por um colega, que é aposentado da brigada, o Portela, jogava no Aliado, né? Então foi a minha primeira equipe de veterano que eu fui ali, na época eu acho que podia jogar com 33 anos, se não me engano. Tinha exceção. Tinha exceção e eu fui jogar no Aliado. Daí joguei um ano ali pela equipe do Aliado, no futebol de veterano. E depois fui para o Juventude de Camobi, né? Sim. O pessoal do Juventude, o Valderi, que era o coordenador lá do Juventude. Valderi, grande. Que é uma liderança, volante, né? O volante, hoje ele está na universidade, né? No time da universidade. Parece que está lá. Bela Vista, eu acho. Bela Vista, mas ele teve na universidade, foi Bela Vista agora. Então eu acho que até foi depois de uma partida que nós tivemos do Aliado contra o Juventude, eles acabaram me convidando e eu no outro ano fui jogar no Juventude, fiquei 10 anos lá jogando no Juventude de Camobi. E aí depois nós tínhamos o Pelego, né, que era o coordenador do futebol do Clube Dores na época, acabou nos convidando para formar a equipe dos 40. Pegou uma base do Clube Dores. Por quê? Porque a grande maioria dos que jogavam naquela equipe lá do Juventude eram associados do clube. Aí trouxe para dentro do clube. E acabamos nós indo para dentro do clube, a gente indo para dentro do clube e formando uma equipe dos 40 Dores, né? Dentro do Clube Dores. E posteriormente, no grupo de associados, como dentro do clube, tu sabe que no próprio Futebol 7 tem vários grupos com denominações diferentes, né? Sim. Nós acabamos fundando a equipe do Locomotiva, né? Dores Locomotiva. Inicialmente ela era Locomotiva do grupo do 7, que existe até hoje o grupo, né? Sim, existe. Não, era Locomotiva, mas era para jogar futebol de campo mesmo. Mas e seria uma equipe independente. Sim. E no fim acabou ficando Dores Locomotiva, né? Então hoje é um grupo de associados, né? Que adotaram o nome Locomotiva dentro do clube. Sim, para não ter Dores 1, Dores 2. Justamente. Então, só que isso iniciou com um grupo de amigos que era de uma categoria única, né? Que compunha aí a categoria dos 45 anos. Hoje o Locomotiva tem 40, 45 e 50. Né? Por quê? Porque esse grupo de amigos se ampliou e essas pessoas associados... Vão aumentando a idade. Que quiseram também praticar o futebol dentro do clube,
acabaram se vinculando ao Locomotiva. Sim. Né? Nosso presidente é o Roberto Bisonho, né? Roberto que é o nosso presidente, né? Eterno presidente. O Roberto era meu colega de tênis, né? Numa terceira, eu jogava, eu batia a bola, o Roberto jogava tênis, acho que joga até hoje, joga bem, né? Joga sim. E aí o Roberto, lá da época do tênis, depois ele foi para as Dores. Ele é o nosso presidente, então, bom, a partir daí eu criei esse vínculo com dentro do clube, né? E aí em 2018, com o presidente Kleber assumiu, me convidou para ficar na coordenação do futebol de campo, né? Então, uma missão difícil, porque era para substituir o Vitor Hugo da Casa, o Pelego. Sim, né? eu me lembro. O Pelego tem toda uma história no futebol, exato, né? E acredito assim. E era também da FUVESMA, eu tenho né? Convicção particularmente que acho que o clube, em termos de esporte, de futebol e a própria cidade de Santa Maria deve muito à liderança do Pelego. Com certeza. Trabalho que ele fez dentro da FUVESMA e com o próprio Clubidores. Clubidores sempre puxou, né? Sempre puxou. Pois é, então uma missão bem difícil substituí-lo, né? Mas assim, Tess, eu acho que eu tive a felicidade porque eu contei ali com a experiência do próprio Adelar, que já vinha na coordenação de uma equipe, né? Nós conseguimos agregar outras pessoas que tinham liderança. E convivinho, né? Dentro do futebol também, né? Dentro do futebol. Tem um grupo sempre que convive dentro do ali, grupo. Né? E conseguimos ampliar, eu acho que isso foi uma grande... Porque a gente conseguiu ampliar de 3 equipes que nós tínhamos, nós conseguimos ampliar para 6 equipes. Então o clube agora já vem há 2 anos participando com 2 categorias, 2 equipes na categoria 40, uma na 45, uma na 50, uma na 55 e uma na 60. Sim. São 6 equipes que representam o Clubidores. Né? Tu sabe, Rony, que eu vou dizer uma coisa para ti, não sei se eu nunca te falei isso, mas eu já falei aqui, já falei quando estava no rádio, agora eu saí do rádio só com a TV, mas quando estava no rádio eu falava. Eu tenho uma experiência aí na época do futsal, tu deve ter acompanhado que existia... Até era um pessoal das Dores, né? Tinha a equipe do Pozobon, sim, que era o bicho papão. E todo mundo queria acabar com o Pozobon, com a equipe do Pozobon. Falavam horrores, que pagavam isso, pagavam dinheiro. A mesma coisa que acontece de veterano com as Dores. Onde as Dores vai, eu sei que vocês ouvem coisas. Bastante. Tá? E ninguém se dá conta que o dia que as Dores parar, cai o nível. Por quê? Tu tem que ter sempre alguém para te mirar, para te crescer. Onde todo mundo fica todo mundo fica igual, aí não tem mais aquele investimento, aquela vontade de aí tu vai brigar ali por coisas menores, não num objetivo mais elevado, que é da equipe mais estruturada. Então, corre esse risco, o veterano, o dia que o Clubidores parar de competir, pode cair sim o nível, como aconteceu com o futsal. Eu me lembro na época do futsal, o pessoal corria na rua para entrar em forma física, tu via todo mundo se preparando por causa do Pozobon, que tinha que bater o Pozobon. Né? Hoje todo mundo tem que bater o Clubidores. O dia que isso deixar de acontecer, eu tenho medo que aí caia o nível. Nós temos, sabe, Tess, que isso até antes de 2017, até quando eu assumi em 2018, nós tínhamos, o clube ainda contava com atletas não sócios, né, que participavam pelo clube. A partir de 2018, por uma decisão da diretoria do clube, todas as pessoas que participam no esporte devem ser associados. São associados, claro. Né? Isso também ampliou o leque, né? Porque o clube tem um número muito grande de sócios, né? Tanto é que se ampliou de 3 para 6 equipes, né? Logicamente que nós perdemos alguns atletas de nível que acabaram jogando em outras equipes. Mas em momento algum as equipes do clube sofreram assim, o decréscimo. Tanto é que o próprio Adelar é multicampeão naquele continuaram conquistando no 55 dele. Não, né? As equipes continuaram disputando título. O próprio Locomotiva do 40, que foi criado no mesmo ano, era para ser um 35, se formou um 40, ele ganhou duas competições num ano. Né? Não, continuaram então, se manteve. No mesmo nível, o nível continuou. E é importante, há esse interesse do clube em participar e estar inserido na sociedade, né? Não ficar fechado como clube só de associados. Ele tem essa participação na comunidade. Propicia com que as pessoas... E até porque é uma marca hoje no veterano. É lógico. Isso é conhecido em todo o Rio Grande do Sul. Fala em veteranos, fala em Santa Maria, fala-se em Clubidores. Que é o time que sempre foi campeão do 40, 45, 50, 55. Sempre alguém está beliscando. Sempre alguém está beliscando. Entendeu? Então isso se torna uma tradição, né? É uma marca do veterano. Realmente. E isso que o pessoal, eu digo, às vezes o pessoal pare com essa frescura, tem que acabar com essa história. Cara, o dia que os dois desistirem de disputar o campeonato,
cai o nível do campeonato. Não pelo fato das duas vão disputar, mas aí ninguém mais vai ter aquele a ser batido. Vai ficar tudo no mesmo nível ali. Hoje até te digo assim, a gente sabe, tem equipes muito fortes, né? Tem investimentos. Mas por quê? Porque tentaram se nivelar. Porque tentaram se nivelar, justamente. Então as dores em algum momento deu essa vai colaboração. Tentando atingir. É lógico. Eu sempre que eu treinei algumas equipes, depois eu tive nas dores, depois eu treinei algumas equipes, e o objetivo já dentro do primeiro jogo era vencer as dores. Era chegar lá e vencer as dores. Sempre é esse o objetivo, entende? Eu recordo que quando eu jogava no Juventude, nós íamos jogar contra as dores. Tinha que bater as dores. Claro, o objetivo era bater as dores. E isso continua. Isso já se sabia da dificuldade que seria, né? Mas aí tu te prepara para aquilo ali, né? Mas acho que isso é importante, até tu trazer esse assunto, porque a gente tem trabalhado junto com os coordenadores e é importante, até eu gostaria de destacar assim, Tess. Tem toda uma equipe que trabalha para receber a equipe de visitantes dentro do clube, que é um clube fechado, né? Sim. Que é um clube de sócios. Então, quando tem uma competição, se recebe 2 equipes numa tarde, são 25 atletas de cada equipe, mais o corpo da diretoria daquela equipe, mais um número de torcedores, são 100 pessoas praticamente não associadas que adentram no clube para assistir aquelas partidas de futebol. Claro. Então isso tem todo um envolvimento de preparação das pessoas da portaria, o pessoal que trabalha ali na segurança, né, para direcionar essas pessoas para o ambiente, enfim, de recebê-los bem, né? O clube coloca toda a estrutura à disposição, né, naquela competição. Então, acho que isso tem que ser valorizado. Com certeza. Isso tem que ser valorizado. Com certeza, deve ser aplaudido. Esse pessoal que acho que tem que ser valorizado. Faz parte. Vorley, nós temos 2 minutos. Me diz uma coisa, projetos. Vê como o tempo voa, né? 20 minutos voando, o assunto é legal, voa o tempo. Mas vão ter outras oportunidades para a gente conversar aí. Agora tu descobriu o caminho, né? Sem dúvida. Vorley, é o seguinte, projetos. Sei que tinha muitos projetos para esse ano nós vamos apagar. Mas eles estão no forno, né, aguardando. Eu vou falar principalmente do Futebol 7 do Clube Dores, que era a Copa Dores de Futebol Society de veteranos. Sim. Foi todo um planejamento foi feita toda uma divulgação interna, né, para associados. Nós estávamos aí em torno de 60 equipes para participarem. 60 equipes. Né, de todas as categorias de 30 a 60 anos. E com a razão da pandemia nós tivemos que recolher, né, Tess? Mas é o projeto para tão logo libere... Começar. Né, nós deveremos começar. Se Deus quiser, no início do ano, aí deve estar... Se Deus quiser, a hora que liberar, nós entramos com a Copa Dores de Futebol Society, que quem sabe não vai ser... já está no forno. Está no forno, está no forno, autorizado pela diretoria, projeto aprovado, né? E quem sabe aí não se abre mais um leque, né? Sempre essa prática de esporte. Porque o 7 Santa Maria está precisando de um incentivo. Em todo o Rio Grande do Sul ele é muito forte. Santa Maria está recém-gatinhando, né? O presidente Kleber também nos autorizou a começar um trabalho que esse ano ficou, né, lógico, com a questão do futebol feminino, né, que entendemos que é uma outra semente a ser lançada. Justamente. Então, mas agora os 7 estão dando um tiro certeiro, porque o 7 no Rio Grande do Sul é muito forte. Onde tu viaja, tu vê o 7. Né? Justamente. Grande competições, muito bem organizadas. Aqui ainda era mais praticado assim por amigo, de noite tomar um chopinho e tal, não é visto ainda como um esporte de competição. Como uma competição. Então, a partir do momento que vocês fizeram isso aí, eles... O interessante, Tess, que essa competição vai ser todo ano, né? Ela é prevista de março a novembro. Todo ano. A competição é uma Copa do Mundo. Jogos durante a semana. Inclusive as equipes com inscrição com nome de países, né? Legal. Então, bem... Legal, ficar... Bem caracterizado. Bem caracterizado. Isso. Mais alguma coisa, mais alguma mensagem, Vorley? Não, eu te agradeço. Sei que o tempo nós vamos ter que replicar talvez aqui, né? Sim, vamos quem sabe no final da pandemia, mas agradecer esse espaço. Tu já está convidado. No momento que tu tiveres condições de dar o pontapé nessa competição, me dá um aviso, tem meus WhatsApp, nós vamos conversar para ir falarmos sobre essa competição, que vale a pena essa competição que eles querem fazer de futebol 7. Agradeço, muito obrigado. Tá? Obrigado. Muito obrigado, né, por ter 100%. aceitado o nosso convite, ter conseguido um espaço na tua agenda aí, mas estamos sempre à disposição de vocês aí, tá? Agradeço, obrigado. E nós estamos indo embora, deixando um abraço a todos. Amanhã, ao meio-dia, estamos de volta. O programa Zona Esportiva tem o apoio cultural de Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor.